Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia. O tema da aula de hoje é a indústria no Brasil. Essa aula vai ser dividida em dois vídeos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os tipos de indústria e a localização das indústrias no território brasileiro. E no próximo vídeo, nós vamos tratar sobre a infraestrutura. Infraestrutura é o conjunto de elementos necessários para o desenvolvimento das atividades humanas, seja ela qual for. Dentro da cidade, nós precisamos de uma infraestrutura para nos locomover, nos comunicar, tá? E a indústria também precisa de uma infraestrutura para funcionar, certo? Muito bem. Então, vamos começar a aula. Para você que está acompanhando com a apostila do Positivo, eu estou usando a apostila do segundo bimestre a partir da página 29. Bom, a indústria faz parte do setor secundário. O setor secundário é aquele setor da economia responsável pela transformação das matérias-primas. Mas é importante você saber que existem vários tipos de indústrias. Nós separamos a indústria em três grandes grupos: a indústria de base, a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo. Qual é a diferença entre cada um dos tipos de indústria? Vamos entender. A indústria de base é a responsável pela produção de matérias-primas para as outras indústrias. A título de exemplo, nós podemos falar sobre a indústria siderúrgica, metalúrgica e petroquímica, que vão fornecer a matéria-prima que as outras indústrias vão precisar para criar os seus produtos. Por exemplo, a indústria automobilística vai precisar de ferro, mas ela não vai transformar o minério de ferro em ferro e aço para produzir os automóveis. Ela vai comprar da indústria de base. Então a indústria de base ela é fundamental para toda a cadeia industrial. A indústria de base também é de extrema importância estar localizada num país que queira se industrializar, pois todas as outras indústrias, como você já pôde perceber, vão precisar da indústria de base, certo? Então, primeiro tipo de indústria, a indústria de base. Segundo tipo de indústria, a indústria de bens de capital ou indústria de bens intermediários. A indústria de capital ou indústria intermediária vai ser a indústria responsável pela fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias, tá? Essa indústria também vai fornecer máquinas e implementos agrícolas, certo? Então, ela é uma indústria estratégica também que vai atender às necessidades de maquinário das outras indústrias. Então, a indústria de bens intermediários é a indústria que fornece máquinas e equipamentos para as outras indústrias. E por fim, nós temos a indústria leve ou de bens de consumo, que é a indústria que vai fabricar produtos para o mercado consumidor final, para o público em geral, para mim e para você. Esse tipo de indústria é dividido em dois grupos: a indústria de bens duráveis e bens não duráveis. Bens duráveis são aqueles que a gente vai utilizando várias vezes e não vai se acabando. Por exemplo, um automóvel. Quer dizer, a indústria automobilística é um exemplo de indústria de bens de consumo duráveis, assim como a indústria de eletrodomésticos. Eletrodomésticos são bens duráveis. Ele não vai se acabando conforme a gente vai usando, certo? Não está claro? Hora que você entender a indústria de bens não duráveis, vai ficar mais fácil para você compreender. Por quê? A indústria de bens não duráveis é a indústria alimentícia, a indústria de cosméticos, por exemplo, tá? Um cosmético, um shampoo, sabonete, conforme você vai usando, ele vai diminuindo de tamanho, vai acabando. Por isso que nós chamamos de bens não duráveis. Entendeu agora? Conforme você vai usando, vai acabando. Outro exemplo,
a indústria de gêneros alimentícios. Você compra lá um refrigerante ou um pacote de salgadinho e você vai comendo e vai acabando. Não é um bem durável, é um bem não durável. Então, vamos lá, o que nós vimos até agora? Nós sabemos que a indústria faz parte do setor secundário da economia, que é o setor que transforma as matérias-primas produzidas lá no setor primário em outros produtos. E vimos que a indústria é dividida em indústria de base, indústria de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. E a indústria de bens de consumo é dividida em bens duráveis e não duráveis. Então, vamos continuar. No Brasil, a indústria ela é muito importante para a nossa economia. O Brasil é um país industrializado e com um parque industrial muito diversificado. Nós produzimos um pouco de tudo. Nós temos desde a indústria de roupas e calçados até uma indústria de tecnologia, inclusive com uma fábrica de aviões lá no estado de São Paulo, em São José dos Campos, a Embraer, uma indústria nacional. Porém, como você já deve saber, o Brasil não é totalmente autossuficiente e compra muitos produtos industrializados de outros países, principalmente da China, que hoje é o nosso principal parceiro econômico ao lado aí dos Estados Unidos. Outro dado interessante e importante sobre a nossa indústria é a importância na participação do PIB. Você lembra o que é PIB? PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas no país em determinado período. O setor secundário, ou seja, da indústria, representa 12% do PIB brasileiro. Em 2015, o setor industrial foi responsável por 19,2% de toda a riqueza produzida no nosso país. Tá vendo a importância da indústria para a economia, não só para a fabricação de produtos que nós consumimos? Ela é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso país. Além disso, o setor industrial emprega cerca de 13% da população economicamente ativa do nosso país. A população economicamente ativa é a população que trabalha, que produz riqueza ou que está em busca de trabalho. Daí você pode se perguntar, poxa, mas se é tão importante, se produz tanta riqueza, por que emprega poucas pessoas? Bom, é pelo mesmo motivo que o campo vem empregando cada vez menos pessoas. A indústria vem se modernizando, se mecanizando, robotizando. Então, indústrias que em outros momentos da história empregaram muitas pessoas, por exemplo, a indústria automobilística, hoje emprega poucas pessoas, comparando aí com o passado. Por quê? Porque parte da produção hoje é feita por máquinas e robôs autônomos. Então, a indústria precisa cada vez de um número menor de operários. E olha, já que a gente está falando de indústria, nós precisamos relacionar esse assunto com o meio ambiente. Por quê? Porque a atividade industrial ela gera grandes impactos sobre o meio ambiente. Por quê? Porque a atividade industrial precisa de matérias-primas que são retiradas da natureza. Por exemplo, o minério de ferro. A extração desse mineral, ela gera graves impactos ambientais. Além disso, a própria atividade industrial gera poluição, tanto do ar, poluição atmosférica, quanto do solo e dos recursos hídricos, dos rios, porque ela tende aí alguns tipos de indústria, por exemplo, a indústria de celulose, a jogar resíduos nos rios, que precisam ser tratados antes de descartados nos rios para a preservação da vida naquele ambiente aquático, certo? Então, quando a gente fala de indústria, nós também precisamos pensar na questão ambiental. Porque nós precisamos da indústria, mas nós também precisamos da natureza disponível para a nossa geração e as gerações futuras. Por isso, hoje, muitas indústrias trabalham ou buscam trabalhar de forma sustentável. É o chamado desenvolvimento sustentável. O que é isso? É o desenvolvimento econômico, mas preservando os recursos naturais para as próximas gerações. Dando sequência, nós precisamos entender que a distribuição da indústria no território brasileiro ela é desigual.
O processo de industrialização do Brasil começa ainda no século XIX, lá na região sul. Porém, é uma industrialização pouco desenvolvida que visava apenas atender às necessidades do mercado interno. O processo de industrialização, de fato, no Brasil, ocorreu no século XX, a partir da década de 30, 40 e 50, com planos dos governos Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. E depois da década de 50, muitas indústrias multinacionais vieram para o Brasil, principalmente a indústria automobilística. Mas essa indústria não se espalhou por todo o território brasileiro, como você pode ver no mapa da distribuição da indústria no nosso território. Você percebe que a região sudeste, com ênfase para o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, é a região com a maior concentração industrial. A região sudeste concentra mais de 50% de toda a atividade industrial do nosso país. Mas a indústria em outras regiões também tem a sua importância. A região sul também é uma região com um grau de industrialização significativo. Na região norte, nós temos o destaque para a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial de grande importância para o nosso país, tanto para a geração de renda, quanto de riqueza e produtos para o nosso país. Tá? Na sua casa, certamente existe aí vários produtos que foram feitos lá na Zona Franca de Manaus, com destaque, claro, para eletrodomésticos, eletroportáteis e motocicletas. A região centro-oeste tem uma maior concentração de indústrias na cidade de Goiânia, estado de Goiás. A região nordeste, apesar de ter uma porcentagem relativamente baixa de indústrias, como você está acompanhando aí no gráfico, ela vem recebendo grandes indústrias nos últimos 20 anos, que estão saindo do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá? E indo lá para o Nordeste, por conta de incentivos fiscais que os governos desses estados nordestinos, principalmente Bahia e Ceará, vêm oferecendo para essas indústrias. Que tipo de incentivos? Isenção fiscal, que é redução ou isenção total de impostos, tá? E apoio na construção das instalações e melhoria da infraestrutura do estado. Essas indústrias vão, por quê? Os salários normalmente são mais baixos nos estados nordestinos, porque a renda é mais baixa e existe um número muito grande de desempregados. Então, você tem aí um balanço geral sobre a localização da indústria no nosso país. Tudo bem? Vamos continuar? Bom, mas o que faz uma indústria se instalar em determinado local ou não? Esses fatores nós chamamos de fatores locacionais. São os fatores que favorecem ou não a instalação da indústria em determinado local. Quais são os fatores locacionais? O capital, que é necessário para investir na construção da indústria, tá? Na compra de maquinários, de matéria-prima, tá? E na contratação de funcionários. Além do capital, o local precisa ter uma mão de obra qualificada e disponível para trabalhar, ou seja, os trabalhadores. Quanto mais especializada a mão de obra e quanto mais abundante, melhor para a instalação da indústria. Então, se um local quer receber indústrias, precisa qualificar os seus trabalhadores. Outro fator locacional é a disponibilidade de matérias-primas. O local precisa de matérias-primas para serem transformadas em produtos. Não adianta a indústria estar muito longe da matéria-prima. Apesar do setor de transporte ter se desenvolvido muito nas últimas décadas, estar próximo da matéria-prima é de extrema importância ainda. Outro fator locacional muito importante, principalmente nas últimas décadas, são os incentivos fiscais, que é o apoio que os governos dão às indústrias, por meio de redução ou isenção de impostos, ou até mesmo cedendo áreas para a instalação das indústrias. E é claro,
não adianta produzir se não tiver como transportar. Então, uma infraestrutura de transporte, tanto para recebimento da matéria-prima, quanto para distribuição do produto final, é de extrema importância o sistema de transporte. E também, é claro, não adianta ter tudo isso se não tiver mercado consumidor. Então, a presença de mercado consumidor, ou seja, de pessoas ou outras empresas para comprar o produto, é de extrema importância também. Então, esses são os fatores locacionais da indústria. Anota aí que isso é uma questão muito importante. Pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado da explicação. E assista ao vídeo de continuação desse assunto que eu falo sobre a infraestrutura. Até a próxima. Tchau!